Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. A Rádio Fraternal, a Rádio TV Fraternal está em todas as redes sociais e no YouTube, no nosso canal do YouTube. Também nós temos um canal do WhatsApp. O nosso número está no site fraternal.net.br, em que você pode mandar a sua mensagem, enviar a sua sugestão. Então, estamos sempre abertos a você. Pedimos sempre que nos ajude nessa divulgação, nesse compartilhamento, deixando o seu like aí no vídeo do YouTube. E se você tiver algum pedido, algum comentário a fazer, faça, que iremos nos esmerar em responder. Então vamos dar início ao Evangelho desta noite com a prece inicial. Boa noite a todos. Com muita alegria que mais uma quarta-feira estamos aqui reunidos para essa divulgação do Evangelho no Lar. Vamos pedir a toda a equipe espiritual que nos acompanha e principalmente o nosso querido Mestre Jesus, que nos oriente e que nos conduza nessa noite, para que a mensagem seja introduzida em todos os lares e nos corações de cada um que nos assiste, e que a mensagem seja interpretada da melhor forma possível. E com a oração e a prece de Francisco daremos início. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Mateus 5, 25 a 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a quem provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar.
Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda da animosidade posterior. Desta maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. A leveza, a tranquilidade é muito gratificante. Mas eu gostaria de começar falando sobre o perdão a nós mesmos. As primeiras pessoas que nós temos que perdoar é nos perdoarmos a nós mesmos, porque todos temos culpas e muitas vezes tentamos jogar para baixo do tapete essa culpa, esconder, seguir a vida como se não existisse, mas de vez em quando essa culpa vai cutucando, e o peso que nós carregamos nos nossos ombros vai cada vez aumentando. Então, eu penso que nós temos que nos elevar a Deus, nós temos que ser honestos conosco, deixar essa culpa vir à tona com muita humildade e nos elevar ao Pai, pedindo perdão, e após isso, pedindo ao Pai para que nos ajude a nos perdoarmos. O perdão mais difícil é o perdão que nós temos que usar para conosco. Quando nós conseguimos ir nos perdoando, se tivermos a oportunidade de nos reconciliar, de consertar, como diz aqui no primeiro parágrafo do texto, na primeira linha, conserta-te sem demora com o teu adversário, se tivermos essa oportunidade nesta vida, que saibamos utilizá-la. Mas se não tivermos essa oportunidade, porque muitas vezes aquele em que nós prejudicamos não nos dá a chance de nos perdoar. Aí, sim, nós iremos conseguir perdoar o nosso próximo. Aquele inimigo que pode ter feito alguma coisa para nós, aquela pessoa que nós nos achamos prejudicados por ela ou por ele. Mas sempre lembrando de que nunca há só um culpado na vida. Em cada problema, se nós não atuamos para que a desavença se concretizasse, nós atuamos com a nossa vibração, que só acontece conosco o que nós permitimos. Se nós não entrarmos nessa vibração, nessa sintonia de nos colocar à disposição do prejuízo, na posição de vítima, nós não deixamos esse mal nos atingir. Pedindo perdão, perdoando o nosso inimigo, nos perdoando, esse peso que a gente tem nas costas vai aliviando. E aí nós vamos ter essa leveza, essa paz de espírito. E quem sabe conseguimos nos reconciliar nesta vida com todos os que nos prejudicaram e que nós prejudicamos, para que não fique para depois. Vamos seguir o que Jesus diz, fazer a nossa parte para que isso seja feito. Nos reconciliarmos uns com os outros e com nós mesmos nesta vida, nessa encarnação. Estão abertos os comentários para a mesa.
o título, né, reconciliar-se com os adversários. Nem sempre nós temos adversários propriamente ditos no nosso convívio, no nosso círculo de amigo ou familiar, de amigos ou de familiares. Às vezes temos ali uma pessoa que não simpatizamos muito, então nos mantemos reservados. Temos com aquela pessoa um certo distanciamento e às vezes nem sabemos dizer o porquê. A gente pode dizer que numa situação como essa temos um certo desafeto com aquela pessoa. Então a gente tem que buscar um sentimento mais leve e mais livre diante dessas pessoas que não nos caem bem, vamos dizer assim, né? Então, não necessariamente temos adversários. Às vezes, apenas temos uma certa antipatia com algumas pessoas. E como o coração fica mais leve quando não carregamos nenhum obstáculo com relação a quem convive conosco. Então, eu acredito que o adversário aqui a gente pode levar para um campo mais sutil, um campo mais íntimo, onde só a antipatia já nos gera um certo distanciamento. A questão do perdão, ela beneficia principalmente, primeiramente, aquele que perdoa. A pessoa que eventualmente nos cometeu algo de errado conosco, nos fez mal de alguma maneira, mesmo que não nos peça esse perdão, se o perdão partir de nós mesmos, certamente seremos os maiores beneficiados com isso. Então, na nossa existência terrena, né, nessa nossa existência carnal, a maior prova que temos é o convívio com os outros. Não viemos para essa encarnação para estarmos isolados, né? Não vivermos numa bolha à parte de todos. Viemos para conviver com os outros. E essa convivência é a maior prova que temos que atravessar. E a centelha de Deus que está conosco convive diariamente em nossa mente, em nossa consciência. A nossa consciência carrega dentro dela aquela centelha do nosso Pai. E ela é implacável ao nos apontar aonde estamos errando, onde está pegando no convívio com os outros. Então vamos procurar ouvir mais a nossa consciência e conviver melhor com todos ao nosso redor. Porque o que nós levaremos após desencarnarmos é o mesmo que nós estamos vivendo aqui. O nosso espírito, ele só está numa fase encarnada nesse planeta. Mas ao desencarnarmos, ele continuará conosco e os sentimentos continuarão conosco também. Então vamos procurar ter os melhores sentimentos sempre. Nossa evolução espiritual está muito condicionada também ao perdão. Da maneira que a gente interpreta, que a gente entende, talvez uma ofensa ou um relacionamento não muito bem explicado. Às vezes a gente deixa para amanhã o que deveria ser feito hoje. Nós tratamos recentemente, acho que no penúltimo evangelho, de um item que nós citamos, a questão do amor, da gente tratar o amor de uma maneira mais concreta e consistente na nossa vida. E aqui também entendo que se a gente conseguir diariamente exercitar o amor, a gente conseguir ir dormir e não levar nenhum débito para o dia seguinte, seria fantástico, né? A gente talvez acumularíamos poucos débitos ao longo da nossa vida. Mas eu sei que não é assim. A vida nos traz diversidades e às vezes a gente não consegue
caminhar com essa clareza toda. Mas eu entendo que a gente tem que sempre pensar que o nosso adversário é nosso irmão. É muito, às vezes, fácil a gente perdoar coisas pequenas que às vezes a nossa vaidade potencializa, coisa do ser humano. Às vezes a gente se constrange e ao próximo também, com detalhes às vezes insignificantes. Isso vai de cada um. Se a gente conseguir exercitar o amor, a gente, com certeza, a gente vai tirar essa potência do ódio, tirar um pouco esse peso das pessoas e da gente também. Então, o meu recado para todos é esse, é tentar exercitar o amor a cada dia, para que a gente, como Jesus nos pediu aqui no texto de hoje no Evangelho, que a gente não deixe para muito tarde, né, esse perdão para o nosso irmão. A questão de bem-aventurados os misericordiosos, né? No Evangelho passado nós falamos sobre o tema paciência. E a paciência tem muito a ver com isso, mesmo porque, como foi dito, nós não temos somente nossas diferenças ou os nossos dito adversários que vêm nos cobrar de dívidas passadas que tanto nós podemos ter cometido como eles mesmos podem ter cometido. Mas o importante que eu vejo em tudo isso é que depende de cada um. Nós não podemos jogar a responsabilidade ou justificar uma situação difícil da qual nós estamos passando no momento, da qual nós estamos vivendo, dificuldades de todos os tipos, né? E que muitas vezes nós não compreendemos, até mesmo aquela, como foi dito, animosidades que do nada nós temos pessoas que não se dão bem conosco e nós também não nos sentimos bem com elas. Mas o importante não é nós tentarmos entender os porquês da vida, mesmo porque nós não estamos preparados para isso. Nós não conhecemos tudo sobre nós mesmos. Imagina só se vamos conhecer alguma coisa tão grande sobre como é que é a vida. Então, eu tenho para mim que eu tenho que buscar o meu melhor. Eu tenho que buscar... E como é que eu busco o meu melhor? Eu busco o meu melhor através da leitura, através do Evangelho, porque eu tenho que me conhecer. Então, de nada, ninguém tem nada daquilo que não mereça. Ninguém está passando por algo que não tenha que passar. Seja coisas boas, sejam coisas não tão boas. Então, o importante é que nós temos que nos conhecer. E nós vamos nos conhecer através do aprendizado. E nas situações adversas, não adianta nós nos lamentarmos. Como também não adianta eu, numa situação onde que eu tenho uma animosidade com um irmão, eu tentar entender os porquês que existe isso. Nós temos que sim nos corrigir e fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Eu tenho que fazer o melhor por mim e me melhorar. E eu tenho que fazer o melhor por ele, porque, como Jesus disse, amai vossos irmãos como a ti mesmo. Então, como foi dito, né, nós temos que nos perdoar primeiro. Em eu me perdoando, em eu me conhecendo, em eu melhorando,
com certeza essa energia positiva também vai contagiar aqueles que estão ao meu redor. E talvez aquela pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, que esteja me acompanhando, em vendo esta minha melhora, quem sabe também ela também não seja contagiada, e com certeza o será. Porque existe toda uma legião de benfeitores que estão conosco, como também existem aquelas que estão assistindo aqueles que já não deveriam mais estar aqui, deveriam estar em outro plano, se preparando para outras reencarnações. E que estão aqui de uma maneira não correta. Todos nós temos que evoluir. Assistência nós temos ela encarnados, e nós temos essa assistência desencarnados também. Então nos cabe sempre dependerá de nós. Estejamos nós encarnados, estejamos nós desencarnados. Sempre dependerá de cada um. Então que busquemos, e como disse o texto, reconcilia-te enquanto estás a caminho, para que não seja tarde depois, para que não sejamos cobrados. Então temos tempo para isso ainda. Então vamos melhorar e vamos buscar ser melhores. E nesse momento, após as reflexões que fizemos sobre a lição de hoje, vamos nos elevar, nos conectar com os nossos amigos espirituais, com a equipe espiritual que acompanha este Evangelho, para que ofertemos a eles o nosso melhor sentimento, as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, para com o nosso próximo, para com aquele que esteja em necessidade. E que essas vibrações possam ser levadas a todos eles, as pessoas que estejam privadas de sua liberdade, estejam em hospitais, estejam vagando nas ruas, que possam ser levadas a todos aqueles que convivem conosco, que estejam próximos a nós, a todos os ouvintes que nesse momento também estejam elevando seus pensamentos àqueles em necessidade, aqueles amigos, conhecidos, enfim, todos aqueles que sabemos estarem em necessidade de boas vibrações, de um amparo, um bálsamo, um alento para a sua vida. Então que essas vibrações possam ser aqui colhidas e levadas a todos eles. E que nós, amparados por os nossos amigos, fortalecidos nessas vibrações, possamos ter sempre para com o nosso próximo os melhores sentimentos de amor, que enalteçamos as nossas virtudes, a paciência, a caridade, a tolerância, e que nessa semana busquemos aplicar um pouco mais dessa lição aqui hoje refletida através do texto. Graças a Deus. Que a paz de Jesus que nos envolve nesse instante, que o seu imenso amor nos ampare, nos proteja, nos guie e envolva todo o nosso lar, todo o nosso ambiente onde agora estamos reunidos, para que possamos assim nos fortalecermos na nossa fé e na esperança de termos dias melhores. E a Deus rogamos, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá a luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa amada imagem. Que assim seja. Graças a Deus. E fortalecidos na luz de Jesus Cristo. E vamos pedir ao Pai que permaneça ao nosso lado, nos dando esse suporte, essa força durante todos os dias, durante toda a semana. E que possamos estar aqui, juntos novamente, no próximo Evangelho no Lar. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.